Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 1 das turmas de Engenharia de Minas e Engenharia Metalúrgica, certo? Então pessoal, dando continuidade à nossa parte da matéria de movimento curvilíneo, e nessa parte, começamos na videoaula anterior a falar sobre o movimento curvilíneo na forma geral, E aí chegamos a falar de coordenadas polares, quando você sai do sistema de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. É quando você troca a coordenada y e x do plano cartesiano para as coordenadas θ e r, que no caso seriam as coordenadas polares, certo? E aí falamos qual era a vantagem e quais eram as vantagens e as desvantagens de utilizar essas coordenadas. Fizemos uma espécie de comparação, do que como expressar os versores unitários r e θ, r chapéu e θ chapéu, e chegamos à conclusão de que o vetor velocidade de uma partícula que descreve um movimento curvilíneo ela é dada por alguns parâmetros, que era dada por essa componente aqui. Ela vai ter uma componente que é chamada componente radial, certo? Que é uma componente radial que está aqui escrita, essa aqui que é a componente radial. E essa outra componente aqui chama-se componente tangencial, certo? Componente radial e componente tangencial, onde o VR é a velocidade radial e o produto de R e ômega é a velocidade tangencial, onde ômega é a velocidade angular, certo pessoal? Então, qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é definir a aceleração. Como é que a gente expressa a aceleração desse movimento curvilíneo, de uma partícula que descreve o movimento curvilíneo, Então vamos lá. Hoje a nossa videoaula é referente a isso, ok? Então, vamos apagar essas coisas aqui, que isso aqui já não está. Tem aqui a legenda aqui do lado. Agora uma relação importante que temos que anotar é a seguinte, A gente tem que estar ciente de que é importante. Vou até apagar aqui a aceleração. Limpar a tela não, é apagar aqui. Vamos colocar aqui uma cola. E essa pequena cola aqui vai ser útil. Colocar uma cor em destaque, certo? Então vamos lá, vai ser, colocar até aqui a cola, lembrete. O lembrete é o seguinte, eu tenho que o versor R chapéu ponto é quem? É θ ponto que vezes unitário θ, certo? E o que mais? E que o vetor ponto e vírgula, vamos colocar aí o θ ponto chapéu, perdão, ao contrário, é o θ chapéu ponto é igual a quem? É igual a menos o θ ponto que multiplica o unitário R. Então isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui vai ser a nossa cola, nosso lembrete aqui, certo? Agora voltando aqui, lembrando que quem é θ ponto? Θ ponto, só colocando aqui embaixo, aqui dando continuidade, E o θ ponto
ele é quem? Ele é ômega, né? É a velocidade angular. Certo? Então vamos lá, pessoal. Agora temos que derivar essa expressão aqui, ó. Então, para encontrarmos a aceleração, o vetor a aceleração, a gente tem que fazer o quê? Isso implica em calcular a derivada do vetor v em relação ao tempo, ou seja, a vai ser quem? Vai ser a ponto. Perdão, a ponto não, vai ser v ponto. O vetor v ponto, né? Então a gente temos que derivar essa parte aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer isso, né? Então repare que aqui vai vir um trabalho um pouco árduo. Lembrando que eu não vou cobrar isso, pessoal, na prova, tá? Isso aqui eu só estou mostrando para vocês, para que vocês tenham ciência da onde que vem o movimento circular. Porque a gente não está falando do movimento circular uniforme ainda, estamos falando do movimento curvilíneo, movimento associado a curvas, trajetórias curvas, certo? Então como é que vai ser isso? Temos que a aceleração, o vetor aceleração, ele vai ser quem? Ele vai ser a derivada de v, de Vr na verdade, né, que é a velocidade radial. Vamos fazer bem devagar então. Vamos fazer o seguinte, é a derivada do vetor v, né? Então, é a derivada em relação ao tempo do vetor v. E o vetor v quem é? É a soma desses dois vetores aqui que vocês estão vendo aqui em cima, a componente radial e a componente angular. Então vai ser, você vai ter um VR unitário R mais R ômega que multiplica θ. Então eu vou ter aqui, vai ser a derivada de VR na verdade, né? Derivada de VR em relação ao tempo, que multiplica o unitário R mais o VR, que multiplica a derivada do unitário R em relação ao tempo, porque é uma regra da cadeia, porque a gente viu que o unitário R, que é o R ponto, o R chapéu ponto varia, mais aí você vai ter uma derivada desse produto aqui, ó. Aí você vai ter uma derivada em relação ao tempo desse produto aqui, R ômega θ chapéu. Vamos fazer isso aqui primeiro e depois fazer parte a parte. Vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B e isso aqui vamos chamar de C. Então vamos resolver A, né? Resolver A e B primeiro, né? A e B. Depois deixa para resolver o C depois. Então como é que fica aqui? O A é fácil, né, pessoal? A derivada de V em relação a R vai dar uma aceleração radial, né? Então vamos definir aqui a nossa aceleração radial, né? Como sendo quem? Como sendo a derivada de VR em relação ao tempo. Ponto e vírgula. E aqui vamos ter o termo VR, que multiplica dr chapéu sobre dt, vai ser igual a quem? Vai ser VR
V subíndice R, que multiplica o dr dt, que é o nosso amigo aqui em cima em azul escrito, que é o R chapéu ponto, que vai ser o θ ponto, θ chapéu. Então, esse termo aqui, A mais B, a gente já sabe quem é, né? Vai ser a soma desses dois camaradas aqui. Então, podemos reescrever agora o vetor aceleração total como sendo quem? A mais B mais C. O A a gente já sabe quem é. O A vai ser a minha aceleração radial, que multiplica o unitário R mais quem? A velocidade radial, que multiplica quem? Θ ponto vezes θ chapéu. Agora a gente tem que determinar o C. Vamos colocar aqui mais o C. A gente não resolveu o C. Vamos resolver o C agora. Aí aqui, vamos ver se dá para resolver aqui do lado. Eu acho que não dá. Então aqui, repare que eu tenho uma derivada de um triplo, uma derivada tripla aqui, né? Tem um produto triplo, então eu tenho que fazer uma regra do produto. Então como é que é isso? Isso aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser C, né? Vamos colocar aqui, C vai ser igual. Você vai ter R ômega chapéu ponto, para dizer que é derivada em relação ao tempo, mais R ômega ponto, que é a derivada que vai me dar a aceleração, que é a derivada da velocidade angular em relação ao tempo, que multiplica chapéu, mais quem? Mais R ponto ômega, que multiplica quem? Θ chapéu. Certo? Então temos esse termo triplo aqui, ó. Acabou? Não, não acabou. Porque temos que determinar, temos que substituir o θ chapéu ponto pelo valor que a gente calculou ali em azul, né? Em função de R. Então esse termo aqui vai ser quem? Vai ser menos R ômega θ ponto unitário R mais R ômega ponto chapéu mais R ponto ômega θ chapéu. Repare, θ ponto é a mesma coisa que ômega, né? Então a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. Isso aqui é menos R ômega ao quadrado, que multiplica quem? Que multiplica o vetor unitário R. Mais quem? Mais R ômega ponto, que é o alfa, né? Lembra lá do alfa? Então aí temos que colocar aqui o alfa, que é a aceleração angular, que multiplica θ chapéu, mais R ponto. Quem é o R ponto? O R ponto vai ser quem? Vai ser a nossa velocidade radial, que é o VR, que multiplica ômega θ chapéu. Agora sim, a gente pode substituir aqui agora, ó. Então, somando agora, colocando o termo C presente aqui dentro, né, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão toda aqui e vou substituir aqui. Lembrando que aqui a gente tem que transformar, que não transformou ainda. Então vamos lá. Então vai ficar a aceleração, vai ser a aceleração radial. Aí você vai ter R chapéu mais VR. O θ ponto é ômega, que a gente viu. Θ chapéu mais quem? Aí vamos colocar aqui. Aqui você vai ter um outro V ômega, perdão, VR
ômega θ chapéu mais R alfa θ ômega, θ chapéu, menos R ômega ao quadrado, que multiplica o vetor unitário R. Então a gente tem que somar os vetores que têm as mesmas versores unitários, né? Eu não posso somar θ chapéu com R chapéu. Então vamos lá. Temos que separar em duas partes. Uma parte que está relacionada com um termo radial e uma parte que está relacionada com angular. A parte que está relacionada com o termo radial é todos os coeficientes que estão multiplicando o Rzinho chapéu. Então vamos lá. Então vai ficar AR mais, ou no caso aqui é menos, né? R ômega ao quadrado, abre parênteses, que multiplica o vetor unitário R. Certo? Mais quem? Aí você vai ter, repare que esse termo aqui, ó, é igual. Eu tenho dois termos aqui parecidos. Eu posso somar eles, né? Então eu vou ter um fator 2 V radial, que multiplica ômega, certo? Menos quem? Ou mais, na verdade, agora é mais quem? R alfa, tudo isso aqui que multiplica θ chapéu. Então, pessoal, acabamos de calcular a aceleração. Vou até colocar um destaque aqui, ó, a aceleração. Vamos ver se aqui ele vai fazer agora o retângulo direito. Se não fizer, vai ficar desse jeito mesmo aqui. Aí ele fez. Então, esse camarada aqui é a aceleração A para um movimento generalizada, né? Não deu para escrever aqui, então vamos escrever aqui embaixo. Generalizada ou geral, né? Para o movimento curvo ou curvilíneo. Certo, pessoal? Agora vamos fazer uma análise disso aqui. Certo? Temos a análise, essa análise aqui e esse outro termo aqui, ó. Temos esses termos aqui presentes. Isso aqui está relacionado com a parte radial, certo? A parte radial. E esse termo aqui é a parte que está relacionada, digamos assim, vamos expressar angular. Então a parte radial e a parte angular. Então esse AR, o que significa esse AR? Significa que é a derivada segunda do vetor posição, certo? Ou seja, se lembrem lá da última aula que eu falei da espiral? Se eu tenho uma espiral que ela é crescente, ela vai fazer isso, ó. Então, ela vai ficar cada vez maior. Então, o fato dessa curvatura estar aumentando significa o quê? Que o vetor R, ele cada vez é diferente. E assim ele vai, e assim vai aumentando. Então, eu tenho um aumento do vetor R à medida que o tempo vai passando, que é exatamente essa aceleração aqui, ó. É esse camarada aqui que está relacionado com o aumento da espiral. Ok?
Então esse camarada aqui é importante. Agora prestem bem atenção, tá? Prestem bem atenção. Esse termo aqui, agora o outro termo é esse aqui, ó. Esse termo aqui, menos R, que multiplica ômega ao quadrado, vocês já viram ele. Quem é esse termo? Alguém sabe me dizer quem é esse termo? Esse termo aqui, pessoal, é quem? É o vetor aceleração centrípeta, né, pessoal? Esse camarada aqui é a aceleração centrípeta. Vou escrever o contrário para... Então, podemos definir aqui agora uma aceleração centrípeta C como sendo o que? Repare que eu vou colocar vetor, tá? Porque aqui também tem um vetor. Então vamos colocar aqui um vetor aqui, que é o unitário R. E aqui vai ser quem? Vai ser menos R ômega ao quadrado unitário R. Então esse camarada aqui é a aceleração centrípeta. Porque é aquela aceleração que aponta sempre na direção que? Na direção central. Esse aqui é o AC. A aceleração centrípeta. Ok? Então, essas duas componentes, esse AR e esse AC, eles estão relacionados com a parte radial, certo? O AC ele aponta para fora, quer dizer, ou vai ser para fora ou vai ser para dentro da curva. Vai depender se o meu R dois pontos vai ser positivo ou negativo, certo? Mas aqui, ó, prestem bem atenção que a aceleração centrípeta ela sempre aponta para dentro. Então, isso aqui já é um como se diz, um condicional, né? E a aceleração centrípeta sempre é para dentro da curva. Ok? Certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, a próxima análise é a seguinte. Então, terminamos a parte radial. Agora, vamos para a parte angular. Colocando um verde aqui, né? Vamos para a parte angular. A parte angular me diz o seguinte. Então, agora é angular. A parte angular me diz o seguinte. Que eu vou ter uma aceleração, uma componente, né? Que me diz, olha, eu tenho um R alfa, que é a nossa aceleração angular, ou tangencial, né? Vou colocar assim. A tangencial. Não, vamos apagar aqui, senão vão achar que a aceleração pode confundir com a aceleração total. Colocar a θ para dizer que é a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é R que multiplica alfa. É aquela relação que a gente viu lá da relação escalar. Se lembra lá do ensino médio? A e até mesmo nas últimas aulas que a gente fez. A é igual a quem? É igual a R que multiplica alfa. Então, é esse termo aqui. Então, esse termo aqui, eu estou colocando θ, o subíndice embaixo, para dizer que é a aceleração tangencial. Tangencial. É a aceleração tangencial porque é aquela aceleração que é tangente à curva. Certo? Então, ela estaria representada aqui, ó. Se a gente for representar, ela é sempre tangente à curva. Então, esse aqui seria o Aθ. Certo? Agora tem um outro camarada aqui, que é esse camarada aqui, ó, esse 2VR que multiplica ômega
e a gente não vai falar dele nesse curso de Física 1. Eu só vou, assim, a gente não vai utilizar ele nos cursos de Física 1. Esse camarada aqui está relacionado com o movimento de um referencial acelerado. Quer dizer, ele está relacionado com um sistema em que você tem uma trajetória de um objeto que é curvo devido ao movimento do meio da qual ele se movimenta. Exemplo disso, imagine que você está numa bola de futebol, uma formiga andando numa bola de futebol. A formiga está na bola de futebol e a bola de futebol está parada, né? Você tem uma bola de futebol, né? Vou tentar desenhar aqui uma bola de futebol, um círculo, né? Aí aqui tem um hemisfério, aqui a parte de trás. Aí ele está parado, né? Aqui tem um eixo, vamos colocar o eixo aqui, né? O eixo de rotação dessa bola, dessa esfera, vamos usar uma esfera, né? E aí o que acontece? Eu tenho uma formiga que está aqui nesse ponto. Vou colocar com uma outra cor. Está aqui nesse ponto. E ela vai descrever, ela quer ir em linha reta, sair desse ponto para cá. Ela quer descrever uma trajetória de linha reta. Só que numa superfície esférica, né, ela vai ser uma espécie de curva. Se ela está parada, ok, né? A princípio, né, de ponto de vista que está vendo do espaço, de uma certa forma, ou fora dessa esfera, ela consegue sair de A até B numa espécie de linha reta. Só que quando ela começa a girar, né, ela começa a rotacionar, né, ela vai ter uma própria velocidade angular, ômega, né? Então, se essa velocidade angular for constante, todos os pontos dessa esfera vão girar com a mesma velocidade. Então, esse camarada aqui vai fazer com que a trajetória não seja mais de A até B. Vai depender do sentido da direção. Se eu estou rotacionando nesse sentido, ou se eu estou rotacionando no sentido contrário, né? Vou colocar aqui embaixo. Ou se fosse nesse sentido aqui. Vai depender do sentido da qual está girando. Se é horário ou é anti-horário. E aí o que acontece? Você não vai ver mais uma linha reta. Você vai ver um desvio. Ou para a direita ou para a esquerda. Vai depender do sentido da qual essa esfera está rotacionando. Então, para um observador que está do lado de fora, você não vai ver mais uma formiga saindo do A até B como se fosse uma linha reta a princípio, né? Ou uma trajetória que aparenta ser uma linha reta. Você vai ver um deslocamento, um efeito de deslocamento. Então, isso chama-se força de Coriolis. Na verdade, não é a força, né? Que a gente não está falando de força. Seria a aceleração de Coriolis. Aceleração de Coriolis. Nunca sei se eu escrevo essa palavra certa ou não. Depois vocês me corrijam aí. Coriolis ou Coriolis. Isso está relacionado com movimentos de rotação do meio onde ocorre o movimento. A gente não vai entrar nessa discussão desse termo. Então esse termo aqui vai ser um termo proibido, né? Essa aceleração de Coriolis, vamos colocar até um C diferente. Não quer texto. Vou colocar aqui um A diferente. AC é igual a 2 vezes a velocidade radial que multiplica a velocidade angular. Esse termo aqui a gente não vai entrar em detalhes desse termo, né? Não será estudado, não será abordado.
Ok? Por quê? Porque ele é um termo que tem uma física um pouquinho mais complicada. Aqui eu só dei uma explicação bem simples, certo? Sobre o efeito dele na trajetória de objetos ou de corpos ou de partículas que se deslocam numa esfera que está girando, né? Seria um exemplo, ok? Pois bem, pessoal, então, resumindo, né, a nosso termo da aceleração é esse, certo? Agora, então vamos reescrever esse camarada aqui. Será que a gente consegue copiar? Então vamos pegar esse cara aqui, vamos reescrever aqui. A gente chegou nesse seguinte resultado aqui, ó. De forma geral, temos que o vetor aceleração total, ele quem vai ser a aceleração radial, AR, menos a aceleração, vamos colocar mais, né? Porque a gente está falando de vetor, então vai ser a aceleração centrípeta. Tudo isso aqui multiplicado pelo vetor unitário R. Mais quem? A aceleração de Coriolis, certo? Mais a aceleração escalar, ou aceleração, perdão, aceleração tangencial, né? A θ, que multiplica o ângulo θ. Então, esse aqui, lembrando que os termos já foram definidos aqui em cima, né? O que é cada coisa aqui, certo? Então, essa aqui é a expressão geral da aceleração, do vetor aceleração para um movimento, o que? Curvo generalizado. Agora vamos pegar o caso particular, né? O caso particular do movimento circular. Então, no movimento circular, não vamos levar em consideração esse termo aqui, ó. Esse termo aqui morreu, né? Porque a gente não vai levar em consideração movimento circular. Faltou colocar aqui, onde... Antes de falar disso, vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho um movimento circular. Vou fazer um desenho aqui, que é uma circunferência, certo? E aí eu tenho um movimento circular. Eu tenho a origem, sai do ponto A, ele vai descrever toda uma trajetória circular em torno daqui, vai chegar novamente no ponto A e vai fazer esse movimento, certo? Claro que é aqui em cima da linha escura, né? Não é na amarela. Isso aqui só foi para exemplificar o sentido. Então ele sai de A e volta para A e vai fazendo esse movimento perpetuamente. A princípio, se a gente não considerar nenhum tipo de ação de agente externo, né, que atrapalha o movimento, então vai ser assim. Então, no movimento circular, o que é constante? É o raio, né? Então, se eu tenho aqui ponto A, vou pegar um ponto B constante. O outro ponto B. Aqui está a origem. Certo? Aqui está a origem. Então, esse vetor R, ele é constante. Qualquer trajetória que o senhor vier fazer aqui, ele será constante. Se eu vier para cá, ele é constante. Se ele vier para cá, ele é constante. Esse vetor R não muda. Se o vetor R não muda, ele é fixo. É fixo. É constante no tempo. Então, o que acontece quando o vetor R é constante no tempo? Certo? Certo? Ele é constante no tempo. Então, vamos lá. Qual vai ser o valor do AR nesse caso? AR vai ser zero. Porque lembrem que R
o AR é igual a R, dois pontos, certo? Então, o AR é igual a zero. O AC a gente sabe quem é, né? O AC vai ser quem? Em termos de componente, reparem que eu estou perdendo. Em termos de componente, é menos ômega, perdão, é R, né? Que é o raio, porque o raio é constante. Vamos colocar em outro, tem verde mesmo. É o raio R que multiplica ômega ao quadrado. Componente, se fosse vetor ou se fosse módulo, é R ômega ao quadrado. Então isso aqui é a aceleração centrípeta. A aceleração de Coriolis, a gente está fora de cogitação, por quê? Lembra lá, a aceleração de Coriolis não é a velocidade radial? Não é o produto, está até aqui escrito aqui em cima, ó. Não tem a velocidade radial, e a velocidade radial não é a derivada de R, mas R é fixo. Então esse cara aqui não muda. Certo? Então é zero. Então não está aqui dentro. Certo? Ok? E aqui temos o que? Finalmente a aceleração tangencial. Que é o nosso que? É o ômega. Certo? É ômega que multiplica quem? Perdão, ômega não. É alfa R, né? Alfa vezes R. Ok, pessoal? Repare que aqui apareceu o sinal negativo, né? É alfa R. Na verdade, não tem sinal negativo aqui. Não tem sinal negativo. Aqui tá, aqui é mais, tá, pessoal? Corrigindo aqui em cima, ó. Aqui é mais. Então, dentro do contexto do movimento circular, o que acontece? Então, eu vou ter que a aceleração do movimento circular vai ser quem? Vai ser a R? Não, a R não está aqui dentro. Vai aparecer quem? A componente radial, que é menos R ômega ao quadrado, que multiplica o unitário R, mais quem? Mais alfa, R alfa, né? Que multiplica o unitário θ. Então, essa aqui que é a aceleração do movimento circular. E uma coisa interessante é que no movimento circular, o que acontece? Eu tenho o quê? Que a velocidade escalar ela é constante. Se a gente for transformar lá, qual é a relação da velocidade escalar com a velocidade radial? Essa aqui é a primeira forma da aceleração do movimento circular uniforme. Por que é uniforme? Ele não tinha dito isso antes, né? A gente pode reescrever, lembre lá que a relação entre... Existe uma relação que a gente estabeleceu, né? Entre velocidade, a velocidade escalar, é quem? É R que multiplica quem? Ômega, né? Então a gente pode escrever que ômega é quem? É V. Repara que era um VS, né? Que a gente tinha colocado lá VS. Que o divide por quem? Por R. Aí eu posso reescrever aqui. Uma outra forma de escrever isso aqui é isso. Ou o vetor a aceleração ele pode ser escrito dessa forma. Menos
Aí você vai ter o ômega ao quadrado, vai ficar Vs ao quadrado, se a gente levar ao quadrado vai ficar isso aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado. Aí você vai ter Vs ao quadrado, que é a velocidade tangencial, escalar, né? Divididos por quem? Divididos por R ao quadrado. Só que aí você tem um R ao quadrado aqui, né? Vamos colocar aqui devagar. Então vai ter um R e um R ao quadrado. Esse camarada vai cortar com esse. Vezes o unitário R mais quem? R alfa teta, né? E aí finalmente a gente chega uma outra versão da aceleração, que é essa aqui, menos a velocidade escalar, que é aquela tangencial, não é a que aponta para dentro da curva, tá, pessoal? É aquela que aponta tangente à trajetória, ao quadrado divididos por R vezes o unitário R mais quem? Mais R alfa teta. Esse R alfa é a aceleração tangencial. Então, essa aqui é a expressão da aceleração total do movimento circular. Ok? E aí, como é que a gente representa novamente? Vamos fazer aqui novamente o gráfico, né? Eu tenho um círculo. Agora ele não desenhou direito, né? Então vamos apagar esse camarada aqui. Agora ele não está desenhando. Por que ele não está desenhando? Ele não está reconhecendo isso como um círculo. Agora ele reconheceu. Então, o que acontece? Eu tenho um círculo. Aqui eu vou ter um vetor, a aceleração na direção. Vamos supor que ele está nesse ponto aqui. Esse vetor A aqui é o vetor θ, que é a tangencial. O vermelho é na direção interna, certo? E esse camarada aqui é o vetor aceleração centrípeta. A junção dos dois, que é esse camarada que vamos desenhar em verde, ele é o resultado da aceleração total, que é esse A aqui que vocês estão vendo na forma, certo? Ok, no caso em que a variação do ângulo é constante, esse aqui é o movimento em que a aceleração circular, né? O movimento circular. Note que se alfa for constante, for zero, quer dizer, na verdade, eu só vou ter uma componente radial, ou seja, isso quer dizer que ele está só nessa direção. Eu posso ter um movimento, né, de um ângulo θ de uma velocidade angular constante. Isso quer dizer o quê? Que o meu ômega, que é a velocidade angular, ela é constante, certo? E aí eu vou ter só uma aceleração que é centrípeta, certo? E aí a gente chama isso de movimento circular uniforme, porque aí isso vai me obrigar a minha velocidade tangencial também ser constante, certo? Então, repetindo, se eu tiver o caso em que minha velocidade angular é constante, vou fazer o contrário, porque um eleva o outro, né? Se o meu ômega é constante, se a velocidade angular não depende do tempo, ou seja, ela é constante, ela não varia, ela é sempre a mesma, isso vai implicar o quê? Que o meu alfa também é constante. Então, se o alfa é constante, esse termo aqui, ó, vai ser zero. Então, logo, dois pontos, né? Eu vou ter o quê? Que o vetor aceleração, ele vai ser puramente centrípeta, porque esse fator alfa é zero.
Aí você vai ter menos Vs sobre R, isso aqui é o quadrado unitário R. Ou a forma angular, se vocês quiserem. Aí é só novamente substituir Vs por R ômega, que aí vocês acham o valor que tinha antes, que é menos R ômega ao quadrado. Então, aqui, esse tipo de situação que eu acabei de mostrar, isso aqui é um movimento circular, né? Movimento circular, né? Circular com R, que é o raio constante, né? Raio constante, que é o valor de R. E esse caso aqui, onde o ômega é constante, a velocidade angular dele não muda, é sempre a mesma, a taxa de variação do ângulo não muda com o tempo, isso leva o quê? Que a aceleração vai ser puramente o quê? Centrípeta. Aí nesse caso aqui eu vou ter um movimento circular uniforme. Movimento circular um movimento circular uniforme. Ok, pessoal? E aí a gente fecha a nossa parte de cinemática do ponto específico de movimento circular, movimento curvilíneo, na verdade, né? O movimento circular é um caso particular do movimento curvilíneo, e o movimento circular uniforme também é um caso mais particular ainda, né? Do movimento curvilíneo ou do movimento curvo. Certo, pessoal? Então, na próxima videoaula a gente vai fazer um exemplo e eu vou trazer também uma animação ou alguma simulação onde facilite melhor, né, que demonstre na prática isso, o que foi dito aqui na videoaula de hoje. Então, pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.